Inteligência Financeira à Luz da Bíblia, professor Kleber, o professor Kel, ganha prêmio pelo projeto AfroSom e Capim Grosso realiza feira orgânica. Tudo isso logo após os nossos comerciais. Edifício Maria Inácio, o endereço certo para sua sala, escritório ou empreendimento comercial. Edifício com garagem, 3 andares com banheiro, todas as salas com ar-condicionado, super centralizado, na Avenida ACM, no coração de Capim Grosso. Venha conhecer o Edifício Maria Inácio, o endereço certo para o seu escritório, sala ou empreendimento comercial. Alugue pelo 7591218894. Edifício Maria Inácio. Estamos apresentando CG Notícias. Vamos direto ao Estúdio B, onde o nosso repórter Eric Rios está com Pompílio Regis, onde eles vão bater um papo e falar sobre um pouco de financeiro. Eric Rios, boa noite Pompílio, seja bem-vindo ao nosso CG Notícias. Boa noite, Adelso Oliveira, boa noite também aos queridos internautas da capimgrossotv.com. Voltamos hoje com o Dr. Pompílio Regis. Ele voltou para falar sobre inteligência financeira à luz da Bíblia. Mas antes de entrar em detalhes, vamos ouvir primeiro aqui a boa noite do nosso convidado. Boa noite, Eric. Boa noite a todos os nossos internautas. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, mais uma noite, contribuindo um pouquinho com a estrutura de vocês. Pompílio, nós queremos primeiro saber de que se trata, esse tema, inteligência financeira à luz da Bíblia. Então, Eric, nós cristãos, nós sabemos que existe uma teologia da prosperidade, uma teologia da prosperidade em que muitas denominações, elas ganham uma prosperidade em troca de alguma coisa. E isso não é correto. À luz da Bíblia, isso não é certo. Existe uma teologia santa, uma teologia certa, como se ganhar dinheiro, como lidar com dinheiro, como trabalhar com dinheiro, que é isso que eu gostaria de passar hoje aqui nesse breve instante, algumas coisas, algumas noções bíblicas de como é uma teologia santa, uma teologia da prosperidade dentro da Bíblia. Nesse caso, qual seria aí os primeiros passos, Então, para a gente primeiro, a gente iniciar nosso assunto, a gente gostaria de comentar com relação à relação do dinheiro. Tudo tem a ver com dinheiro. Se a gente parar a pensar, o nosso casamento, para quem é casado, tem a ver com dinheiro. A nossa autoestima tem a ver com dinheiro. Se a gente está bem na profissão, se a gente não está bem na nossa profissão, tem a ver com dinheiro. Então, tudo que a gente lida no nosso dia a dia tem a ver com dinheiro. Então, a gente precisa se preocupar e dar a devida importância a esse assunto. Dar a devida importância para poder a gente saber lidar e, com isso, a gente trabalhar de modo sustentável e fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Não é verdade? Como é que a gente pode estar fazendo isso? Então, primeira coisa é o estudo. A gente tem que parar e refletir na seguinte situação. A gente aprende a ganhar dinheiro com quem? É uma pergunta que eu faço. A gente aprende a ganhar dinheiro com quem? A escola não ensina. Os nossos pais não ensinam. A gente aprende a ganhar dinheiro no dia a dia, ouvindo as pessoas falando, comentando assim, as coisas soltas. E isso não é correto. Então, assim, a proposta da gente é estudar. E a Bíblia ensina isso, que a gente deve estudar. Porque tem um tripé do sucesso financeiro, que a Bíblia diz que com a sabedoria, a gente constrói uma casa, com o conhecimento a gente faz ela se enriquecer, e com a inteligência a gente firma ela. Então é o tripé, a sabedoria, a inteligência e o conhecimento. Aí são as bases fundamentais para o início, são as bases fundamentais para o início do sucesso financeiro, Então a gente tem que ter esse conhecimento, e é a questão do estudo, a gente tem que aprender a ganhar dinheiro,
né? A gente tem que aprender como é que o banco funciona, a lógica do banco. Se você parar para pensar, se você for pegar um dinheiro a juro no banco, ele te empresta 9%, não é? Se você pegar o seu dinheiro, 9, 10, depende do banco, né? Se você for pegar o seu dinheiro e for botar na poupança, ele só te dá 1%. Né? Com certeza, é verdade. Só te dá 1% de ganho. Então, assim, a gente tem que aprender essas coisas, né? O juro do cheque especial é muito mais caro, muito mais prejudicial do que um CDC, por exemplo. Então, a gente tem que saber como é que a coisa funciona, como é que o sistema financeiro funciona, aprender, estudar, para a partir daí a gente saber como ganhar dinheiro. Tem alguns fatores dentro desse estudo que nós podemos estar repassando, né, para os internautas, né? Sim, sim. O principal conceito é a diferença entre necessidade e desejo. A Bíblia diz, Filipenses 4,19, diz que Deus está para nos ajudar nas nossas necessidades, não nos nossos desejos, porque desejo é diferente, né? O cara pode desejar ter 10 apartamentos em Salvador, pode desejar uma Ferrari, pode desejar o que quiser desejar, né? E Deus não está na obrigação de dar nada. Então, assim, agora as nossas necessidades é diferente, né? Deus vai sondar o coração, vai saber qual é a necessidade do homem, e aí vai dar. E dá com abundância. A Bíblia diz que dá, né, com muita abundância. Então, assim, primeiro é separar o que é desejo do que é necessidade. Então, tem uma grande separação bíblica para isso. Então, a gente precisa conhecer a nossa necessidade primeiro, para depois a gente ir para o altar, né, ir para Deus em nossas orações, em nosso cultuar, pedindo o que é necessário. E tendo fundamentação, né, na luz da Bíblia, a honestidade, então, deve estar em primeiro lugar. Né? Sim, com certeza, né? A honestidade em primeiro lugar. A Bíblia diz que Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Nós somos um mordomo. O que é um mordomo para a Bíblia? Não é esse mordomo que a gente conhece hoje, a pessoa que serve, né? É um mordomo, é um administrador. Então nós somos um mordomo. Existe na Bíblia várias personagens que são mordomos, que eram mordomos no sentido de administradores, né? Vários, José do Egito, né? Daniel, Paulo, existe Neemias, vários estudiosos, vários personagens, né, bíblicos que eram mordomos do dinheiro que Deus dava para eles. Eram pessoas muito ricas, né? Jó era uma pessoa muito rica, Abraão muito rico. Tem pessoas muito ricas na Bíblia, né? O principal é essa questão do aprender, que eu digo, que muitas vezes a gente aprende a ganhar dinheiro na rua que eu digo assim, ouvindo, mas não é a pessoa correta. A pessoa correta que a gente deve buscar aprender é com o melhor. Se a gente parar para pensar, quem é o melhor? O melhor, à luz da Bíblia, seria Salomão. A Bíblia diz que não existiu, não existe e não vai existir ninguém tão rico e tão sábio quanto Salomão. Pedi a Pompilho aqui para aguardar alguns instantezinhos, né, enquanto retornamos para o estúdio A, e daqui a pouquinho voltaremos a conversar novamente com o Dr. Pompilho, a inteligência financeira à luz da Bíblia. Professor Kleber ganha prêmio do MEC com o projeto AfroSom. O Ministério da Educação, MEC, entregou nesta quinta-feira, dia 12, os prêmios aos vencedores do 7º Prêmio Professor do Brasil, que reconhece o mérito dos profissionais da rede pública de ensino. Para o Ministério da Educação, Aloysio Mercadante, os escolhidos são educadores que, com iniciativas simples, fizeram a diferença na sala de aula. O professor José Kleber Andrade, o Kel, como assim é conhecido, ele leciona no Colégio Estadual Edna Moreira Pinto Daltro e foi ganhador de um dos 8 da categoria disputada com o projeto AfroSom, desenvolvido no estabelecimento de ensino acima mencionado, que é o Colégio Edna Moreira Pinto Daltro. Kel ainda foi escolhido como destaque entre os ganhadores das 8 categorias. O Prêmio Professores do Brasil tem como objetivo resgatar e valorizar o papel dos profissionais de ensino como agente no processo de formação do cidadão e dar visibilidade à experiências pedagógicas, que pode ser reaplicada por outros professores e inserida no sistema de ensino. É o professor Kel, aqui do município de Capim Grosso, ganhando destaque a nível nacional com o projeto AfroSom. Voltamos dentro de alguns instantes com o Pompilho Regis falando aí um pouco sobre essa questão de inteligência financeira à luz da Bíblia. Tudo isso e muito mais dentro de 30 segundos aqui no CG Notícias.
Doce Mel, o supermercado mais completo. Somente no Doce Mel você encontra a maior variedade de produtos com os melhores preços da cidade. O Doce Mel tem delicatessen, frigorífico, frutas e verduras, Bradesco Expresso e lanchonete, com a maior variedade de produtos para você. Aos sábados, o Doce Mel abre às 8 da manhã e fecha ao meio-dia, para reabrir das 16 até às 20 horas com a melhor feira de frutas e verduras, com promoções imperdíveis para você economizar. Doce Mel, o mais completo. Estamos apresentando CG Notícias. O projeto Aluno Nota 10 contempla alunos e professores do Colégio Municipal Tarsila Evangelista de Andrade e também do Colégio Edivaldo. O projeto visa premiar os alunos e professores que se destacaram ao longo do ano. Alunos e professores do Colégio Municipal Tarsila Evangelista de Andrade e do Colégio Edivaldo Machado Boaventura abrilhantaram na noite desse sábado, dia 14, com a segunda edição do projeto Aluno Nota 10, tendo como tema Motivando a Aprendizagem. O projeto foi idealizado pelos empresários Luciano da Casa do Pão, na cidade de Morro do Chapéu, e foi adotado pelo Rotary Club aqui do município de Capim Grosso, como forma de valorizar a educação, que deve ser prioridade de todos os seres humanos. O projeto Motivando a Aprendizagem traz como principal objetivo promover o acesso e a permanência dos alunos nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Capim Grosso, tendo principais metas: garantir a permanência de crianças e adolescentes no contexto escolar, conscientizar educadores, famílias, adolescentes e crianças quanto à importância da educação formal, promover a formação de cidadãos críticos e conscientes de suas responsabilidades e de seus direitos, acompanhar a assiduidade e o desempenho acadêmico dos estudantes, contribuir para a melhoria da qualidade de ensino e não deixar o aluno para trás, nem aumentar as diferenças conduzidas por outras da nossa sociedade. Desperta a consciência de prevenção do patrimônio público, inclui o senso de responsabilidade social e ambiental. Esse projeto, essa entrega de prêmios, aconteceu na noite de sábado nas dependências do Colégio CETEP, e essa matéria está postada no site do Arnaldo Silva, radialista. Vamos voltar ao Estúdio B com o nosso repórter Eric Rios, falando aí com o Dr. Pompílio Regis sobre inteligência financeira à luz da Bíblia. Com você, Eric Rios. Muito bem, Adelson Oliveira, voltando com o Pompílio Regis. Também, Pompílio, dentro de casa nós podemos estar ajustando também as nossas contas, mesmo à luz da Bíblia, né? Sim, podemos sim, e devemos, né? Devemos. A Bíblia diz assim: quem vai construir uma torre e não senta antes para ver se tem recursos para terminar a torre, para que alguém passe e não zombe. Olha, começou a construir e não terminou, né? Dizendo que é uma pessoa desorganizada. Então, assim, a gente precisa sentar, planejar o nosso orçamento, ver quanto custa as coisas. E existe uma estrutura financeira muito elaborada, muito inteligente, né? Tem um consultor, Gustavo Cerbasi, é uma pessoa uma estudiosa, né, a nível de Brasil, que dá dicas muito interessantes sobre isso. Então existe uma lei, uma regra do 70, 10, 10, 10. Como é que funciona isso? Então, essa regrinha do 70, 10, 10, 10 é o que isso? Assim, vamos tentar ser bem práticos. Vamos dar um exemplo, né? Uma pessoa que ganha R$1.000, vou botar R$1.000 porque é uma conta fácil de fazer, né? Pessoa que ganha R$1.000. 70% é para o seu gasto financeiro dentro de casa. Então, 70%, no caso, R$700 seria para água, energia, alimentação, aluguel, roupas, né? Saúde. Então, não poderia gastar mais do que R$700 para moradia, para o seu sustento dentro de casa. 10% seria para o lazer. Não poderia gastar mais do que R$100 mensal. Para pizza, para sair, para curtição, né? Não poderia gastar mais do que R$100. 10%, outros 10%, né? Mais R$100, seria para você investir em você mesmo. Então, se você fazer um curso, comprar algum livro, estudar, você aprender a ganhar mais dinheiro.
para você fazer o negócio crescer. E os outros 10% seria para aposentadoria. Todo mundo deve se preocupar com a previdência. Todo mundo deve se preocupar com isso. Então, todo mês, uma pessoa que ganha R$1.000 deveria, teoricamente, reservar R$100 para a previdência, reservar R$100 para o lazer, né? Essa previdência seria uma poupança, por exemplo? Poderia ser. A estrutura mais simples de previdência do Brasil hoje é a poupança. Mas também é a menos rentável, né? É um juro muito pouco. Mas poderia. Tem várias modalidades de investimento. As mais ostensivas, as mais fortes, as ações, que eu não recomendo para quem não tem uma estrutura, quem não conhece, tem que estudar bastante. As mais simples, né? O Tesouro Nacional, você compra lá e vende depois. Os fundos, Petrobras, Vale do Rio Doce, tem vários tipos de investimento, os mais simples. Tem os mais agressivos, de imóveis, essas coisas, né? Que precisam de ter o capital um pouco maior. Mas existem vários tipos de investimento. Então, você tem que ter essa estrutura do 70, 10, 10, 10 montada na sua cabeça. Isso já faria parte de um planejamento de vida, né? Com certeza. Então, você não poderia gastar R$200 de lazer no mês. Está fora. Você está tirando de sua previdência. Né? Você não poderia, assim, gastar 80% com alimentação. Poderia, se for necessário, porque a gente precisa se sustentar, mas não é lógico do ponto de vista financeiro. Então a gente precisa levar em consideração essas coisas, porque muitas vezes a gente erra. E o jovem, a pessoa que não é casado, eu quero deixar até uma dica, né? Para quem é solteiro. Quem mora na casa dos pais não tem um gasto com alimentação, com a roupa, muitas vezes, não é? Com calçado, os pais dão tudo. Então, assim, reserve esses 70, né, para outra coisa. Para o seu estudo, para a sua previdência. Tem gente que gasta 70%, o jovem que trabalha gasta 70% com lazer. Do ponto de vista financeiro, é uma ignorância muito grande. Né? Poderia gastar só no 20%, né? Vamos ser equilibrados, 10 é pouco para quem é jovem. Então, assim, devemos ter sabedoria, né, para poder separar esse orçamento dentro de casa, para que ele flua de maneira saudável e que no fim do mês sobre dinheiro. Porque o interessante, Eric, é que o enricar, segundo a Bíblia, não é quem ganha muito. Você pode ganhar R$10.000 e gastar 9.900 e ficar R$100 por mês, não é? Então, assim, o enricar é quem poupa muito. O cara que ganha 1.000, mas consegue poupar 300, 400 por mês, está enricando muito mais do que quem ganha 10.000, você está poupando 100 por mês. Então, o enricar está no poupar. Então, e não ganhar muito. Então a gente precisa conhecer como a coisa funciona para poder, a partir daí, né? E a Bíblia dá muitas dicas, ok? Até gostaria de deixar no final algumas dicas, né? Para a gente estar dando para os nossos internautas. A Bíblia dá muitas dicas com relação a essa estrutura. Por exemplo, o negócio deve vir antes do conforto. Você deve ter uma empresa estruturada, o seu sustento financeiro organizadinho antes. Primeiro, né, para depois pensar no conforto. Isso, para depois pensar no conforto. Então, assim, não faz sentido eu ter um celular de R$2.000, não é? E não morar em uma casa própria, por exemplo. Alguns confortos, algumas coisas devem ser esperados. A gente vê muito isso, né? Muito isso. Eu não quero assim, né, tecer críticas com relação a isso, mas existem muitas pessoas que erram nesse sentido, né? Que moram de aluguel e tem um carro de 100 mil. E muitas vezes também não pensam no amanhã, no futuro, né? Pensam no agora. Isso é ignorância do ponto de vista bíblico muito grande. Porque a Bíblia diz, eu vou deixar referência para quem quiser dar uma pesquisada, seria muito interessante. Provérbios 24, 27. Né, que o conforto deve esperar um pouquinho. Né? Primeiro a gente tem que ter um negócio estruturado, para depois buscar o conforto. Outra coisa que a palavra de Deus promete é a questão da ampla suficiência. Não promete riqueza para ninguém. A palavra de Deus promete ampla suficiência. 2 Coríntios 8, 9. Né? São estruturas bíblicas com relação ao dinheiro. Outra coisa é a questão do não desperdiçar, né? Que uma pessoa inteligente, biblicamente, não desperdiça. Tudo isso são formas de como economizar o dinheiro, né? Como poupar, como juntar dinheiro. Provérbios 21, 20. A questão de não tomar emprestado. A Bíblia condena forte a questão do fiador e do tomar emprestado. A Bíblia diz assim, por que você vai tirar a cama de debaixo de você para dar para outro? A questão, né? Para você ver o tanto que é forte. A questão do ser fiador. Eu já deixei claro assim, na minha família, meus amigos, todos os conhecidos, que não me chamem para ser fiador de nada. Né? Porque assim, eu não sou fiador e não gosto e não recomendo que ninguém seja fiador. Porque assim, é uma cilada.
Se a pessoa não pagar, quem paga a conta é o fiador, né? Tá sendo corresponsável. Automaticamente, se você não paga, a pessoa que é fiadora já tá automaticamente sendo responsável pelo dinheiro da pessoa. E o nome vai direto para o SPC também. O nome vai direto para o SPC. E o nome para Deus é um negócio muito forte. Muito forte. A gente deve preservar o nosso nome, né? Bastante. Outro versículo que eu gostaria de deixar aqui é a questão da preguiça e a pobreza. Tem referências em Provérbios muito interessantes sobre isso. Provérbios 10, 4. Comenta alguma coisa. Tem pessoas que são pobres porque não é que querem, não, mas porque têm braços cruzados. Não estudam, não tem. Eu sei das dificuldades de oportunidade, né? Estudou com dificuldade, teve dificuldades na vida, isso tudo é compreensível. Mas existem muitas pessoas, ou algumas pessoas, que são porque a questão da ociosidade, cruzaram os braços, não querem fazer nada. Então, assim, tem muitas coisas interessantes. A questão da necessidade e do desejo também, que Filipenses 4:19, são, assim, textos bíblicos que mostraria, né, para quem quer dar uma estudada maior nesse assunto, informações bíblicas de uma teologia santa, de uma teologia séria sobre prosperidade, né, sobre riqueza. É uma pena que o nosso tempo acabou, Pompílio, né? Aí, desde já, em nome da equipe de capingrossotv.com, agradecer mais uma vez, né, a sua vinda aqui aos nossos estúdios. Não, eu que agradeço pela oportunidade, por confiar na gente nesse sentido, porque dinheiro é um negócio que a gente tem que ter bastante cuidado, né? Eu sei da responsabilidade de vocês, assim, de trazer uma pessoa que tenha condições, assim, de dar... Esclarecer, né? Um conselhos santos, digamos assim, né? Conselhos bons no meu julgamento. Então, assim, eu gostaria de agradecer pelo segurança, pela confiança, e dizer que estou à disposição, né? Tanto para a estrutura quanto para os internautas, assim, que quem quiser aprofundar um pouco no assunto, estamos à disposição para a gente, né, tentar ajudar, contribuir. Tá ok? Dr. Pompílio Regis, o espaço vai estar sempre aberto, né? E agradecer mesmo de coração aqui a sua presença. Voltamos ao Estúdio A com Adelso Oliveira. Capim Grosso realiza a Feira Orgânica toda sexta-feira e também aos domingos. A comunidade de Capim Grosso está sendo aí presenteada com a Feira Orgânica, tudo com produto fresquinho, sem nenhum tipo de agrotóxicos. Vamos conferir a matéria. Ok, amigos que acompanham capingrossotv.com, a nossa equipe de reportagem se encontra nesse momento na Feira Orgânica que acontece aqui ao lado do Mercado Produtor. Frutas e verduras todas fresquinhas, tirada direto da roça, direto do campo e trazida aqui para a cidade. Alimentos fresquinho, tirado aí da roça. Estamos vendo aqui, temos também couve, pimentão, maracujá orgânico. Além de todos esses ingredientes, uma coisa chama a nossa atenção: o tamanho desse que é sabão de álcool. Como é feito o sabão de álcool? Rapaz, esse sabão é feito com a mistura da gordura de bode, o álcool e a soda. Ele serve para lavar roupa, principalmente roupa branca. Tem uma boa consistência? Tem sim. E o cheiro dele não é desagradável. Todas as sextas-feiras, as pessoas que queiram ir comer um produto de boa qualidade, sem nenhum tipo de agrotóxico, é só vir aqui nessa feira orgânica e levar para sua casa aí as melhores frutas e verduras sem nenhum tipo de química. Estamos apresentando CG Notícias. Conferimos a matéria sobre a Feira Orgânica. O nosso CG Notícias vai ficando por aqui, agradecendo ao Dr. Pompílio Regis, o entrevistado da noite, o Eric Rios também, que ele foi o repórter e entrevistador, a técnica de Cione Santos, a direção de Jean Carlos e aqui nos estúdios marcando presença o nosso caro colega o Gevaldo Rosa. Todos fiquem com Deus, que possam ter uma boa noite e voltaremos amanhã a partir das 20 horas com o CG Notícias. Boa noite.